Olá. Por que uma ala de pastores querem tanto a derrota de Lula e a vitória de Bolsonaro? Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que os pastores bolsonaristas têm tão grande apego a ele, enquanto demonizam o Lula? Não é pela tal ameaça de fechamento de igrejas, ou hipotética perseguição a pastores e padres, e nem por ameaça comunista. Eles são inteligentes, bem informados, sabem que nada disso existe. Até porque eles conhecem Lula muito mais do que você pensa. Os principais líderes e os que têm maior quantidade de pessoas sob suas influências, como Silas Malafaia, Manuel Ferreira, Wellington Bezerra e outros influentes pastores, líderes das Assembleias de Deus, que é a maior denominação pentecostal, mas também líderes como Edir Macedo, R.R. Soares e muitos outros neopentecostais sabem que nada dessas ameaças procedem. Mas eles precisam fomentá-las ante aos seus milhões de seguidores, não raramente até ameaçando e fazendo terror psicológico. Todos esses que aqui citei, além de tantos outros, não contam aos seus crentes, aos crentes de suas igrejas, que não sabem. Mas eu conto aqui que eles não só apoiaram Lula em seus 2 governos e também nas eleições de Dilma, mas também pediram voto, fizeram campanha, como o pastor deputado Marcos Feliciano, por exemplo. Nunca houve qualquer cogitação ou insinuação sobre comunismo, satanismo, etc. Eles sabem, mas não contam que o governo do PT quem sancionou a lei do Dia do Evangélico em 2010, que foi Lula quem sancionou logo em seu primeiro ano de governo, em 2003, a Lei da Liberdade de Culto. Nessa lei, a de 10.825 de 2003, está estabelecido que é proibido ao Estado qualquer intromissão nas igrejas. Eles sabem que Lula, que sancionou a lei do Dia Nacional da Marcha para Jesus em 2009, nunca foi e não será ameaça para qualquer identidade religiosa. Esses pastores sabem que foi nos governos do PT que as igrejas evangélicas mais tiveram leis aprovadas em seu favor. Enquanto você vê esse vídeo, tente lembrar de algo concreto feito por Bolsonaro, a não ser o perdão bilionário de dívida que ele favoreceu apenas aos pastores de algumas denominações, enquanto você está pagando a conta e vai pagar muito mais no momento de se aposentar. Esse grupo de pastor só abandonou o barco do governo petista quando se viu diante de uma oportunidade de ter mais poder e influência no Estado. Essa oportunidade surgiu com o golpe do impeachment de Dilma, comandado por um pastor e presidente da Câmara Federal, na época, o Eduardo Cunha, de viés neopentecostal, que era e é bem próximo aos demais pastores referidos aqui. Mas então, por que esses pastores que comandam a ala evangélica bolsonarista quer tanto a derrota de Lula, que fez tanto por eles e pelo movimento evangélico, como acabei de citar, só alguns exemplos, enquanto almejam obsessivamente pela vitória daquele que eles erigiram no altar de suas igrejas e fizeram dele o protagonista dos maiores eventos evangélicos, o Bolsonaro? É simples de entender. Eles querem avançar num projeto de poder e um projeto de república teocrática. Para isso, é preciso mudar a Constituição Federal, que estabelece o Estado laico. Esse intento só pode ser cumprido em um hipotético segundo governo do atual presidente. A lei que estabelece o Estado laico, a laicidade do Estado, é de 1881. O Estado laico favorece todas as religiões, porque não dá margem para uma religião hegemônica, não dá margem para a cooptação do Estado para fazer um segmento religioso, para favorecer um segmento religioso, como era no caso da Igreja Católica antes do Estado laico. Além de evitar que se repita o que aconteceu no século IV, quando a Igreja se fundiu ao Estado romano e se submergiu nas trevas do fundamentalismo e da heresia, com todas aquelas consequências que nós sabemos.
A própria igreja evangélica usufruiu dessa lei por mais de 100 anos. Desde as chegadas dos primeiros protestantes no Brasil, em 1557, vindos da França, fugindo das perseguições religiosas, até a promulgação do Estado laico, em 1881, os protestantes foram muito perseguidos no Brasil. Com a chegada dos missionários pentecostais, em 1910, já depois da sanção da lei do Estado laico, os quais fundaram as Assembleias de Deus, o movimento evangélico no Brasil tomou uma outra dimensão e se iniciou uma expansão cada vez maior. Mesmo sob discriminação, mas sempre protegidos pelas leis. Porém, as Assembleias de Deus foi cooptada por uma geração de pastores que dela fizeram um projeto de poder e vê em Bolsonaro o único presidente que dará as condições para estabelecer esse projeto. Não foi à toa que Bolsonaro disse, repetidas vezes, que são os pastores que darão o norte de seu governo. Portanto, a retórica de esquerda comunista, corrupção, Lula ladrão, são apenas pretextos para iludir os milhões de fiéis e seguidores que, seduzidos por esse discurso, se ocupam em disseminar exaustivas vezes as fake news e as calúnias. Para se ter ideia, a bancada evangélica usufruiu muito bem do orçamento secreto. E quem comandou, com a cumplicidade de Bolsonaro, o gabinete paralelo do MEC, um dos esquemas de corrupção mais absurdos, não foram pastores? Até porque eles sabem que Bolsonaro, ao contrário de quem se identifica com o Evangelho, sempre foi uma árvore de frutos venenosos. Em seus 26 anos de deputado federal, e está mais para um falso profeta, conforme as palavras de Cristo em Mateus capítulo 7, dos versículos 15 a 20, e o desafio um desses pastores apresentar um fruto bom na política ou nas declarações sempre ameaçadoras e até em defesa de milícias e autor de chacina do então deputado em quase 30 anos de mandato. Eles sabem que Bolsonaro, autor, junto com Arthur Lira, do orçamento secreto, além de inúmeros casos de corrupção, aparelhamento das instituições, chefe de família que se tornou milionária fazendo esquemas de rachadinhas, que é peculato, não é exemplo para ninguém. Nem mesmo no discurso de defensor da família. Um homem que se casou 3 vezes, enquanto as 2 ex-mulheres estão vivas, corrompeu esposas e filhos, sendo que um deles só não foi abortado porque a mãe não quis, é exemplo de defensor de que tipo de família? Então, meu caro, minha cara, tudo se resume num projeto de poder. Aumentar cada vez mais a bancada evangélica, mas com pessoas ligadas às cúpulas e às famílias das lideranças dessas igrejas. E até mesmo dominar o país e torná-lo numa república teocrática. E ainda que seja numa autocracia com Bolsonaro como ditador. Se gostou desse vídeo, dá um like e compartilha. Nos segue aí e muitíssimo obrigado.